ao 7º episódio do podcast Jornada da Mordomia. Eu sou Fábio Marques. E eu sou Brian Heap. Muito bom estar aqui de novo com você. A gente sempre deixa esse convite para que você nos acompanhe nessa jornada da mordomia. E vocês já sabem, a gente tem esse costume, a gente se propôs a caminhar nessa jornada a partir de 3 pilares bem específicos: vida, dinheiro e impacto. E hoje a gente vai dar continuidade a um tema que iniciamos no nosso último podcast, falando sobre esse retorno às atividades pós-férias, o que é muito bom, não é verdade? A gente volta ao trabalho, a gente volta às aulas e como a gente se porta? Qual é a nossa atitude? Qual a melhor forma de retomar isso que a gente chama de rotina? Como não deixar que isso seja algo pesado, algo que caia numa mesmice, dá aquela impressão de que a gente está derrapando de volta a fazer as mesmas coisas de sempre. E a gente conversou no último episódio sobre como essa rotina se relaciona ao aspecto de vida, aos nossos princípios, aos nossos valores. E a gente chegou àquela conclusão de que a rotina, na verdade, é um espaço para o nosso crescimento, para a gente desenvolver valores, para a gente desenvolver aquilo que realmente faz sentido e tem espaço especial nas nossas vidas, não é mesmo? Hoje, a gente vai migrar para o tema de dinheiro. Como que a volta à nossa rotina, no trabalho, na escola, se relaciona com aspectos específicos e bem objetivos relacionados às nossas finanças, Brian. Sim. E Fábio, pensando nessa volta, vale a gente lembrar talvez um pouquinho como é que foi o uso do nosso dinheiro durante os meses de férias e nesses momentos que são atípicos, né? Início de ano, tem matrícula de escola, tem impostos que são pagos, família junto, gastos adicionais. Então, realmente, as entradas e as saídas do nosso recurso financeiro nesses meses iniciais do ano são atípicos. E qual que é o grande desafio? É que a gente não faça desses momentos atípicos o nosso normal para o ano inteiro. Então, realmente, essa conversa sobre rotina, sobre dinheiro, é nós podermos parar e dizer, tá bom, passou aquele momento, nós precisamos reencontrar na nova realidade desse momento, como é que vai ser os outros meses e o restante do nosso ano. Tá? Tem um texto bíblico que eu acho muito interessante, eu quero ler aqui, que diz assim, Provérbios, capítulo 27, versículo 23, diz assim, tome conhecimento do estado de suas ovelhas e dedique-se a cuidar de seus rebanhos. Ótimo. Não sei aqui, né, eu hoje acordei e não tomei estado das minhas ovelhas, né? Então, mas eu acho que a gente entende a mensagem aqui que está trazendo o texto, é a gente olhar e falar, tá bom, novo ano, nova rotina, como é que tá a nossa família, como é que tá o nosso patrimônio, como é que vai ser as nossas entradas esse ano, quais vão ser os gastos, é esse olhar um pouco e perceber o seguinte, que isso é ser um bom mordomo. Nós estamos aqui falando sobre uma jornada da mordomia, e a jornada da mordomia tem esse entendimento de que estamos realmente construindo algo que possa trazer saúde financeira para o nosso recurso financeiro durante todo o ano. Então, acho que isso é muito importante. E aí eu quero te fazer uma pergunta, Fábio. Como vamos ajudar, né? Eu acho que está claro para aqueles que estão nos ouvindo que final de ano, início de ano foi fora do comum, né? Mas como é que a gente ajuda eles a aterrissar e pôr de volta o pé no chão e entender agora vamos viver esse ano? Você tem alguma dica? Como é que você trabalha isso com seus clientes? Claro, claro. Vamos lá, vamos conversar sobre dicas práticas, né? Acho que hoje o nosso intuito aqui é realmente trazer elementos bem práticos para que vocês possam torear melhor, né, essa volta às atividades rotineiras de início de ano. Agora, tem um lado irônico nessa história, né, Brian? Você falou assim desses pontos fora da curva, né, daqueles eventos que acontecem no início de ano e que demandam mais comprometimento financeiro da nossa parte, né? Realmente são várias despesas que acontecem no início do ano, até como consequência de um período de férias. Sim. Isso acontece. Agora, o irônico disso é que acontece todo ano, né? E a gente teima em tratar dessas despesas como despesas fora da curva, fora do normal. É um bom ponto. Olha só, né? Eu acho que fica aí
um elemento para a gente realmente tomar cuidado e a gente vai falar um pouco sobre isso também em termos de planejamento, como que a gente traz essas questões para dentro, né, do nosso planejamento anual. Você acha, talvez, Fábio, eu ouvindo você, eu tô ouvindo talvez você falar, a gente usa como uma desculpa, na verdade, né? Você está sendo um Pois é. pouquinho mais polido, mas no final das contas, algumas vezes é isso, né? A gente vai dizer assim, não, é porque é fora do comum. Fora de qual comum? É Né? verdade. Olha Então, só, né? Interessante isso. Mas vamos lá. Como é que a gente faz então para não deixar que esses primeiros meses do ano se tornem uma derrapada que se prolonga até o final do ano, né? Corrente. Eu acho que uma dica muito prática que a gente gostaria de sugerir, né, a quem está nos assistindo, Brian, é o seguinte: é você, com muita, vamos dizer, cuidado, paciência. É um trabalho que vai exigir alguma paciência da sua parte, mas você se dispor a fazer um acompanhamento detalhado das tuas despesas ao longo dos próximos 30 dias. É o que a gente chama de relatório 30 dias de despesas. Né? Começar de uma forma disciplinada, metódica, anotar, registrar os seus gastos. Isso é importante, gente, isso é importante. É muito comum a gente ouvir, né, essa frase: se você não consegue medir, você não consegue gerenciar. Então a gente está propondo o quê? O passo mais básico, realmente, de todos, que é medir. É você ter uma boa ideia de onde o teu dinheiro está indo. Para onde o teu dinheiro está indo. Não é verdade? E isso, gente, você pode até pensar assim, Fábio, isso é muito óbvio, né? E eu digo para você, olha, o planejamento financeiro, a metodologia formal de planejamento financeiro, ela está recheada de obviedades. Eu vou te dar um exemplo. Você quer uma premissa mais óbvia do que gaste menos do que você recebe? Tem princípio mais óbvio e básico dentro do contexto de planejamento financeiro do que esse, Brian? Não tem. Não tem. É a base de tudo, certo? Sim. Agora me diga por que, então, existem tantas pessoas endividadas, não é só no nosso país, no mundo. Isso faz parte da natureza humana. É uma questão complexa. Então, as obviedades, sim, elas estão aí, mas se a gente não tratar dessas obviedades da forma correta, você pode correr o risco de ser pego na curva e daqui a pouco você está com uma vida endividada, uma vida cheia de problemas, uma instabilidade financeira insuportável. Mas eu digo insuportável até as últimas consequências. Isso é muito sério, realmente. Então, o que a gente está propondo? Começar do começo, de uma forma básica, porém efetiva. E a forma efetiva é monitorar, anotar suas despesas. Tem diversas formas de fazer isso. Sim. E aqui a gente deixa até um pouco para a sua criatividade. Porque tem gente que se dá melhor com aplicativos. Existem vários apps hoje. Você pode, inclusive, conectar na sua conta corrente. Sim. E puxando diretamente os dados, né, conforme eles vão caindo no teu extrato bancário, você ir catalogando. Até, às vezes, os próprios aplicativos dos bancos já nos dão essa opção de monitorar e categorizar gastos que vão acontecendo. Essa é uma forma. A gente pode ter uma opção mais raiz. E, sinceramente, eu gosto dessa opção raiz, porque ela traz um pouquinho de dor consigo, né? A dor de você anotar, que é a velha planilha eletrônica, né? O velho Excel. Você abrir ali uma planilha e ir anotando, registrando os teus gastos. Sim. De forma diária, de forma semanal, até você fechar o teu mês. E por que eu acho que isso é bom? Isso te força a olhar para o teu número, a registrar aquele número e, por que não, sentir um pouco da dor daquele número. Né? É um tema tão amplo, Brian, a gente tem que tomar cuidado aqui para não enveredar por caminhos distintos, mas pensa no seguinte: você já pensou quando você passa o teu cartão de crédito, quando você realiza um gasto, que você não sente dor nenhuma ao usar um cartão de crédito? O cartão de crédito tem essa incrível capacidade de nos anestesiar quando a gente realiza os gastos. Right? É diferente de você pegar a tua carteira, abrir a sua carteira, pegar suas notinhas de reais e entregar para alguém. O dinheiro está indo embora, você está vendo ele indo embora. E essa experiência de gastar é diferente da experiência de passar um cartão.
Depois eu pago, né? Depois É eu o pago. famoso depois eu pago. Agora não dói nada. Passou. Sabe onde vai doer? No dia do pagamento da fatura do cartão, É isso aí. obviamente. Ali você vai se descabelar, você vai chorar, você vai se arrepender, ter remorso, né, de ter feito gastos que não eram para ter sido realizados. Mas e a vida vai assim, e você vai passando mês após mês com esse mesmo sentimento. Esse negócio vai te corroendo por dentro, não é mesmo? Então a ideia é a seguinte: vamos fazer de uma forma onde você começa a sentir mais o impacto desses gastos, e Uhum. você começa a registrar. É extremamente revelador o resultado desse acompanhamento de 30 Sim. dias. Sim. É interessante, Fábio, porque eu uso bastante essa ferramenta com os clientes. Né? E quero compartilhar até para aqueles que estão ouvindo isso pensando, vou fazer, algumas coisas importantes. Então, eu quero te dizer o seguinte, você vai começar o seu relatório de 30 dias, tome o seguinte cuidado também, que você não comece a maquiar seus comportamentos. Né? Eu costumo dizer, vai fazer o relatório de 30 dias, tente viver um mês o mais normal possível, né? Porque algumas vezes você fala, eu vou ter que conversar com alguém sobre isso daqui 30 dias, então meus comportamentos normais eu não vou ter. Mas aí você também não vai registrar. E aí, quando passar os 30 dias, você volta para os seus comportamentos normais e você não teve um ganho com isso. Aliás, para alguns, eu até diria para você que o seguinte, muitas pessoas não trabalham mais com dinheiro, só trabalham com débito, com crédito. Verdade. Então, você poderia perfeitamente pegar um extrato dos últimos 30 dias e fazer esse exercício também. A única razão que eu não recomendo isso para os clientes nesse momento é que, novamente, os últimos 30 dias vai pegar uma época, provavelmente de janeiro, onde não vai ser o seu normal do ano, né? Mas se você está ouvindo esse podcast em março ou abril, você pode pegar fevereiro ou março do que já aconteceu e talvez seja a resposta mais sincera de quais são os seus comportamentos, porque você nem sabia que você estaria mapeando isso, tá? É verdade. Então, fica essa dica aí, a importância de vamos fazer uma leitura real do que está acontecendo nas nossas vidas, tá? A gente tem falado muito também, né, Brian, sobre questões do coração. Uhum. O que nos leva a tomar decisões financeiras, princípios, valores, crenças. E esse exercício, eu digo que ele é revelador exatamente por isso. Pensa agora no resultado. Passaram-se 30 dias, você fez a tua relação sem tentar, né, pegar atalhos, né, Sim. sem tentar manipular resultados. Vamos lá. Esse é o nosso combinado, né? Honestidade, né? Prestação de contas, tem um pouco dessa relação também. Mas pensa agora no resultado desse relatório, ou mesmo olhando para o teu extrato. Estou de acordo com o Brian, isso também tem o mesmo impacto. E avalia para onde o teu dinheiro foi. Uhum. Esses gastos, eles estavam efetivamente conectados àquilo que você julga ser importante para a sua vida? Não é mesmo? Ou você vê ali diversos itens que, de alguma forma, podem ser considerados supérfluos. Uhum. Né? E essa questão de... Defina supérfluo, né? O que é um item supérfluo? Aliás, hoje de manhã foi muito interessante, porque meu filho, ele chegou hoje, na hora do almoço, ele falou mesmo, pai, aprendi uma palavra nova hoje. Supérfluo. Falei, puxa, é verdade. É uma palavra esquisita, né? Diferente. Sim. E ele veio me dizer qual era o conceito de supérfluo para ele. Achei muito interessante. Mas eu quero te dar uma ideia sobre o que é supérfluo também. Porque muitas vezes a gente também entra numa neura, né? Assim, de não posso gastar. Uhum. Não posso gastar com coisa nenhuma que não tenha a ver com a minha própria subsistência. Coisas básicas. Não. Eu acho que a gente tem que também ter uma visão um pouco mais ampla e coerente, né, com o que a gente se propõe, da forma como a gente se propõe a utilizar os nossos recursos. O que eu quero dizer com isso? Vou usar um exemplo aqui, vou forçar um pouquinho a barra, um relógio caro, um Rolex. Né? Opa. O Rolex é um item supérfluo ou não? Pois é, um relógio de boa qualidade. Não estou defendendo aqui que você tem que comprar um Rolex.
Tá? Aliás, que bom, porque se minha esposa ouvir esse podcast, As nossas ela vai esposas. falar assim, ó, não presta mais atenção não, hein? É verdade. Mas eu quero usar um exemplo assim bem extravagante, né? Talvez só para forçar o conceito. Mas eu quero Sim. dizer o seguinte: não necessariamente a compra de um relógio é um supérfluo. Um relógio pode não ser um supérfluo, Uhum. desde que ele tenha sido planejado. Essa compra tenha sido planejada, ela faça sentido dentro do teu orçamento, ela não comprometa outras áreas importantes da sua vida, Sim. percebe? Então eu quero trazer esse conceito de supérfluo para você como sendo tudo aquilo que você compra, muitas vezes por impulso, e que não foi planejado de antemão. Uhum. Não entrou na tua rota de utilização de recursos Uhum. naquele período. Uhum. Isso sim é algo supérfluo, algo que, puxa, nem precisaria estar aqui, né? Comprei, gastei por um impulso. É. Então, assim, veja na tua lista quais são os itens supérfluos, aqueles itens que foram adquiridos por impulso, aqueles itens que foram adquiridos por medo de você não se adequar ao seu ambiente, aquela pressão externa, né, que é muito comum acontecer. Uhum. Então, por isso que eu digo, esse exercício, quando tomado de uma forma honesta e com um propósito, ele é extremamente efetivo. Mais um comentário só, Brian, que eu queria fazer Sim. sobre o 30 dias. É muito interessante que esse exercício ele não está limitado a classes de renda, É verdade. tá? Então, assim, estamos falando desde o multimilionário É. até aquele que vive de uma forma humilde e que precisa realmente ter um excelente controle das suas finanças, né, do seu dia a dia. Mas e por que isso acontece? Porque o princípio por trás disso é o mesmo, tanto para o rico quanto para o pobre. E qual é o princípio bíblico, inclusive? De mordomia. Uhum. Qual é o melhor uso que eu estou fazendo dos meus recursos? E se eu não meço, eu não consigo gerenciar, não é mesmo? Então, eu já tive casos assim, de gente que realmente não precisava se preocupar com a quantidade de dinheiro. Deus quis assim, o dinheiro está sobrando realmente, não vai fazer falta se gastar tantos mil a mais, tantos mil a menos. Mas houve uma preocupação genuína no coração dessas pessoas em avaliar, puxa, estamos usando bem esses recursos? Para onde esses recursos estão efetivamente indo? Nós queremos ter o quê? Ingerência sobre esses recursos. A gente quer saber exatamente onde eles estão indo, porque a gente quer usar da melhor forma. Uhum. A gente fala, graças a Deus. Essa é a ideia, esse é o conceito. Muito bom. E só pensando um pouco sobre essa questão, né, de algumas vezes essas, vamos dizer, sobra, também abre para uma conversa de dizer assim, será que é sobra ou será que eu ainda não entendi o que Deus quer que eu use esse recurso para fazer, né? E o relatório de 30 dias também nos ajuda a olhar, então, e saber como estamos usando o recurso. Só um exemplo pessoal, algumas vezes as pessoas falam assim, mas quando eu deveria fazer o relatório de 30 dias? Compartilhar recentemente, eu e minha esposa fizemos de novo, relatório de 30 dias. Por quê? Porque estava no momento de olhar e falar o seguinte, vamos reequilibrar algumas coisas, vamos garantir que estamos gastando menos do que a gente ganha, vamos garantir que a gente está realmente sendo generoso no nível que queremos ser, enfim. E olhamos para isso. Então, você que está ouvindo isso, quais são os momentos importantes para um relatório de 30 dias? Eu diria para você, primeiro momento seria, como a gente falou, estamos falando hoje, a volta para uma rotina que é mais previsível. É um bom momento de, né, ver como é que está o estado das suas ovelhas, estado do seu patrimônio e fazer isso. Quando houver grandes mudanças na sua vida. Então, eu estava trabalhando, agora estou desempregado. Saí de um lugar para outro. Mudamos de casa, mudamos de país, mudamos de cidade. Um filho foi para a faculdade, não mora mais conosco. Né? Veio morar um parente com a gente. Todas essas coisas que trazem grandes mudanças são momentos oportunos para dizer, vamos fazer um relatório de 30 dias e tentar equilibrar. Porque você tocou, Fábio, num ponto importante aí, você estava falando tanto para um milionário, como também aquele que talvez viva mais apertado. Relatório de 30 dias é útil, e ele é útil também porque, no final das contas,
novamente, uma ideia que a gente já conversou aqui, todo esse recurso vai para um de 5 lugares. Mesmo você sendo milionário, talvez vai um pouquinho mais de recurso para aquele uso, mas no final das contas são os mesmos 5 usos, né? Para o milionário e para o que vive mais apertado financeiramente e para todos os outros que estão entre esses dois, vamos dizer, extremos, né? Existem só 5 usos. Então, acho que valeria a pena aqui a gente lembrar quais são esses 5 usos. Você quer compartilhar um pouquinho aí Claro, dos claro. 5 usos? Sim, sim. É um conceito super importante também na nossa metodologia, né, de atendimento. A gente leva isso muito a sério, porque, da mesma forma, é muito revelador, né? Então, os 5 usos do dinheiro. Vocês vão se lembrar daquela ilustração da pizza, né? E a pizza pode ser maior, pizza tamanho família, para aqueles que foram abençoados com mais recursos, ou uma pizza tamanho brotinho, né? Para aqueles que estão ali com um orçamento mais reduzido. Mas o fato é, essa pizza ela vai se dividir em 5 fatias invariavelmente. Né? Quais seriam essas fatias, né? Esses 5 usos do dinheiro que a gente sempre menciona aqui? O primeiro deles tem a ver com o nosso estilo de vida. É o viver, a fatia do viver. Então, muitas vezes não, a gente canaliza recursos, né, para o nosso estilo de vida. Isso tem a ver com o carro que a gente dirige, o tamanho da casa em que a gente mora, a marca da roupa que a gente usa, as viagens que a gente faz. Não é? E, de uma forma muito comum, e é razoável que seja assim, essa fatia, geralmente, ela é a maior de todas. Né? Acaba tomando um bom espaço. Quais são as outras fatias? Né? Eu vou relacioná-las, Brian, aí você, por favor, faça os seus comentários mais específicos, se julgar conveniente. As outras fatias são as seguintes. Pagar dívidas, ou seja, temos uma parte do nosso orçamento que é comprometido eventualmente com dívidas. Aqui entram financiamentos imobiliários, o financiamento do teu carro, crediários, né? E outros tipos de empréstimos, exatamente, né? Aqui, essa fatia, ela é realmente preocupante, né? E ela deve ser eliminada. O ideal é que ela seja eliminada. Né, que não existam dívidas. Aqui tem uma história grande também, né, sobre que dívida é saudável ou que dívida é menos saudável, se é que a gente pode chamar a dívida algo saudável, né? Porque lembra que o princípio bíblico diz o seguinte: todo aquele que pega emprestado se torna escravo de quem empresta. Então a gente tem que realmente tratar dessa questão com muito, muito cuidado. Só falar, usando o exemplo novamente da pizza, Fábio, eu gosto de falar quando a gente chega nessa questão da dívida, que a reflexão a pessoa possa perguntar, por que eu estou com essa dívida? Será que a razão dessa dívida é que eu quis comer mais pizza do que eu tinha? Né? E aí eu fui lá pro banco e eu falei, me dá um pedaço da sua pizza. E o banco falou, com certeza, mas quando eu for cobrar essa fatia, não vai ser só a fatia, né? Então, eu acho que tem dívidas, como você está colocando, que surgem por imprevistos da vida, e reais imprevistos, situações de família, acidentes, doença e necessidades. Existem dívidas que podem ser dívidas que fazem sentido, né? Um financiamento, como você falou, de uma casa, mas existem muitas dívidas de consumo. Essas dívidas realmente deveriam ser eliminadas da pizza, porque elas refletem uma pessoa que quer viver o amanhã hoje. Só que amanhã ela vai pagar a conta de amanhã mais a conta que ficou no passado, né? Então a pizza sempre é mais cara quando a pizza é do outro. A gente precisa fazer um podcast só sobre dívidas. Pois né? é. Tem tanta É uma coisa boa por ideia. trás, né, desse perfil de endividamento, mas é uma discussão realmente rica e muito necessária. Nós vamos fazer. Vamos lá para a terceira fatia, então, que é pagar impostos. Puxa vida, é mesmo, né? A gente precisa pagar imposto. Bem lembrado. É isso. Dai a César o que é de César. São palavras de Jesus. Ou seja, devemos pagar os impostos. Devemos ser fiéis quando calculamos os impostos devidos e no momento também de pagá-los, né? Você pode até questionar se os recursos que estão sendo pagos como impostos estão sendo bem utilizados ou não. Essa é uma outra discussão. Mas eu estou convicto disso, gente, de que o nosso dever, a nossa responsabilidade como cristãos, isso é um princípio bíblico, de mordomia, é pagar os impostos. E olhar para esses impostos com um olhar positivo, é olhar para o copo meio cheio, ao invés de olhar para o copo vazio. Olhar para o copo vazio e falar, puxa, de novo tenho que pagar essa DARF, né?
vou lá e pago e fica bravo, né? E nervoso e descontente. A outra forma é olhar para o imposto e falar assim, puxa, graças a Deus eu estou pagando imposto, porque isso quer dizer que eu estou tendo rendimento. O meu rendimento está sendo tributado. Então, eu estou podendo pagar o que é devido a César, né? E vou cobrar de César depois para que ele faça bom uso desses recursos. Então, você está me justo. dizendo que é uma boa parte da nossa rotina pagar imposto. É isso que você está falando, É Fábio? bom pagar imposto. Olha que Olha coisa, só, né? paga o imposto com alegria no coração. Tem gente desligando o podcast agora, falando, são dois malucos ali conversando. Né? Gente. Então, mas nós vamos estar em uns episódios futuros aí também abordando mais a fundo essa questão dos impostos, né? E conversando sobre isso também. Então, quem acha que a gente é louco hoje, talvez você esteja um pouquinho certo. Mas vai acompanhando, porque vamos ter boas oportunidades de falar mais sobre impostos, tanto na questão da vida, como do dinheiro e também do impacto. Você falou da gente ser louco, né? Mas eu acho que realmente tem muitas coisas que os conceitos de mordomia cristã trazem e que são absolutamente contraculturais. Uhum. E eu acho que é aí que está a beleza disso tudo, sabe, Brian? Porque é isso que, na verdade, vai nos trazer um contentamento duradouro. É você viver por princípios e não se deixar moldar por conveniências, práticas seculares, porque todo mundo faz, porque todo mundo leva vantagem desse jeito, eu também quero levar. Isso pode trazer uma satisfação momentânea, temporária, mas que não vai perdurar. Agora, quando você age por princípio, quando você está assim, convicto, né, do que é o certo a ser feito, mesmo que isso que represente um custo no momento presente, você vai colocar a tua cabeça no travesseiro e você vai dormir em paz. Isso não tem preço. É disso que a gente está falando. A gente está sempre falando de coração aqui. De rotina, inclusive, como um lugar onde a gente molda coração. Se a sua rotina, se pagar impostos faz parte da tua rotina, deixa essa rotina moldar o teu coração da forma correta. De uma forma que alegre e honre a Deus, né? É isso aí. Muito bom. Bem, vamos lá. Você já falou do viver, já falou do dever financeiros, né? Dívidas financeiras. Já falou do dever imposto. E são 5, né? Então, quais são os últimos 2 aí? Exatamente. Vamos lá, rapidamente. Crescimento. Investir os seus recursos. Uma parte dessa pizza, dos recursos disponíveis, deve ir para investimentos. Por quê? Porque são os investimentos que vão garantir o atingimento de seus objetivos no futuro. Né? É o inverso da dívida. Né? Na verdade, você deixa de consumir hoje para você consumir melhor amanhã. Você constrói, você cresce. Essa é a fatia do crescimento. Tá? E tem tanto a se conversar sobre investimentos também. Né? Desde as questões mais técnicas, se é um fundo de renda fixa, fundo de renda variável, investimentos isentos de imposto de renda, de previdência privada, formas, né, modelos e opções de alocação, mas também de propósito. Onde a gente está investindo o nosso dinheiro? Será que isso está gerando um benefício para a sociedade, um bem maior? Ou o dinheiro que eu estou investindo nessa modalidade, ela de alguma forma financia exploração de pessoas ou ações que não honram a Deus? Percebe? Então, tem também uma conversa vasta para a gente avançar nesse sentido. Mas nós não vamos entrar nela agora, vai ficar para um próximo podcast. Eu deixo aqui a dica para você continuar nos acompanhando. Né? E vou para a última. Deixa eu só fazer um comentário sobre essa. É interessante que nosso tema hoje é rotina. E aí, quando a gente pensa em rotina, Fábio, muitas vezes a ideia da rotina é que ela nos consome. Tá? E aí a gente está falando sobre investir para o futuro. E olha que interessante a gente trazer um tema de dizer rotina não pode nos consumir no presente. Dentro da rotina, nós temos que incluir um pensamento sobre o futuro. Tá? E esse é um desafio. Se não for intencional, a rotina ela é capaz de consumir a gente por inteiro nas necessidades do momento presente. Mas a sabedoria bíblica vai nos dizer, né? Olha para a formiga que guarda para o inverno, né? Então, nós precisamos, quando estamos
ali envolvidos na rotina do dia a dia, fala assim, mas somos ensinados que a gente precisa crescer. Nós precisamos pensar em objetivos para o futuro, e então dinheiro precisa ser separado para isso, né? Mas vai lá, então, para o quinto. Isso é sabedoria bíblica, né, É isso Brian? aí. Isso é sabedoria. Ah, eu li recentemente, é algo também intuitivo, assim, quase que óbvio, né? Falar em obviedade, mas me chamou a atenção. Informação hoje é algo que é dado de graça. Você encontra informação Uhum. em qualquer lugar. Conhecimento é algo que a gente adquire. A gente paga para adquirir conhecimento. Mas sabedoria é algo que nos é dado, Brian, a partir de onde? Da Bíblia, né? Do conhecimento bíblico. Isso é divino. Então, assim, buscar sabedoria para tomar esse tipo de decisão, de ter esse tipo de perspectiva de vida é muito importante, muito Sim. importante. Obrigado por você ter trazido esse comentário. Tiago 1,5. Tiago 1,5. E se você precisa de sabedoria, peça a Deus que Ele dá É isso aí. liberalmente. Ele não recusa a ninguém. Bem lembrado. E o nosso último item, a última fatia dos 5 usos, mas não menos importante, a generosidade. O doar. É necessário que essa fatia esteja presente no nosso dia a dia, Brian. Isso é transformador, isso é impactante. Isso molda o nosso coração. Eu digo mais, isso aquece o nosso coração. Eu vou deixar você comentar sobre a fatia da generosidade. O que eu ia falar, na verdade, Fábio, é o seguinte, que o nosso próximo episódio, nós vamos mergulhar fundo nesse tema da generosidade, né? E essa fatia especificamente, porque, como você falou, a gente está falando para ela como o último dos 5, mas vamos lá, gente. Se nós estamos numa jornada da mordomia, entendemos o quê? Que somos mordomos. Se somos mordomos, por definição, não somos donos. E se não somos donos, quem é dono? Bem, acreditamos que Deus é dono de tudo. E se Deus é dono de tudo, então, quando a gente pensa sobre essa generosidade e a doação, deveríamos entender o seguinte, que ela é a fatia mais importante, porque ela é a fatia que nós, de forma intencional, também, junto como nós vamos ver no próximo episódio, mas também é devolvidos para propósitos de Deus, né? Então, a prática da generosidade, eu acho que a gente vai entrar mais a fundo no próximo, então eu vou deixar também isso só como aí, mas dizer claramente para aqueles que estão participando hoje, você quer entender mais sobre essa fatia e como ela deve fazer parte da rotina da sua vida. Então, no próximo episódio, nós vamos tratar disso. Muito legal, muito legal. Brian, vamos avançando. Eu queria agora meio que trazer novamente alguns aspectos práticos dessa nossa conversa. Boa. Né? Então, nós falamos sobre o relatório de 30 dias de despesas, nós falamos sobre os 5 usos né, do dinheiro, a avaliação que você faz a partir do relatório de 30 dias sobre itens de despesas, mas uma também avaliação que você pode fazer ao categorizar cada um desses itens nos 5 usos do dinheiro. É isso aí. Ou seja, e ver como é que é o formato da tua pizza. O que isso te comunica? Né? Eu estou satisfeito ou não com esse formato de pizza? Com o tamanho das minhas fatias? E o que eu posso fazer a respeito? Eu quero introduzir, então, mais um elemento de ordem muito prática para a gente recomeçar esse nosso ano, né? Esse nosso período agora de gestão e monitoramento das nossas finanças. É você trabalhar o conceito de orçamento. Fundamental. Não é? Veja só, nós nos preocupamos até agora a entender um pouco dos hábitos, como está sendo a nossa prática. Ok, uma vez entendido, o que eu faço com isso agora? A ideia é tomar uma decisão e olhar para frente. O orçamento nos leva a fazer exatamente isso. A olhar para o passado, aprender com o que foi feito, como se você estivesse olhando num retrovisor do seu automóvel, mas agora jogando a tua atenção para o futuro. E você dizendo assim, ok, eu já entendi para onde o meu dinheiro foi no passado. Não estou satisfeito com esse cenário. Dinheiro, agora eu quero que você vá para esses lugares. Esse ato de você dizer para onde o seu dinheiro deve ir nos próximos meses e anos é exatamente o conceito de orçamento.
de forma simples de dizer isso, mas real. É isso aí. Isso é orçamento. Não é aquele bicho de sete cabeças, orçamento, Não. que atrapalha nossas vidas, que Nos inibe a gente de engessa, poder né? viver. Exato. Ah, eu não posso viver porque eu tenho um orçamento. Não, orçamento, eu gosto disso. Esse orçamento é você dizendo, a vida deveria ser assim. Ou ela foi no passado, você fala, a gente vai ter continuidade, né? Seria um cenário mais positivo possível. Ou ela não foi, mas não vou também ter lá o síndrome de Gabriela, só assim, não tem jeito. Na verdade, eu vou olhar para frente e falar assim, mas pode ser diferente no futuro, né? Então, Exatamente, muito bom, Brian. Fábio. E eu acho que esse conceito de orçamento, ele é libertador. Uhum. Ele é libertador. Lembra do exemplo do relógio caro que eu dei, né, alguns instantes? O Esse- Rolex que eu vou poder comprar, você falou, né? Você vai ter que conversar com sua esposa antes. Eita, eu já sei a resposta, então. Então é assim, mas de repente esse relógio, ele pode encontrar um espaço dentro do teu orçamento, sem que nenhuma dessas outras áreas fique comprometida. Isso é possível de acontecer. Uhum. Mas veja, ele se tornou um item planejado dentro da tua estrutura, né? E um objetivo a ser alcançado, que vai te trazer satisfação quando for atingido, inclusive, Uhum. né? Então, assim, é olhar para isso de uma forma positiva e, como eu disse, libertadora. Você não fica mais refém do extrato do banco do mês anterior. Mas agora você se coloca numa posição de liderança. Você está no controle desse barco. E você está dizendo para o teu dinheiro em qual fatia ele deve estar. Muito bom, muito bom. Talvez a gente possa sugerir, aliás, eu quero sugerir para você que está assistindo aí o podcast, é que você então faça, como o Fábio falou, faça um relatório de 30 dias. Categorize ali nos 5 usos. E dentro, especialmente quando a gente olha para aquele que é o viver, deixar uma coisa muito prática para você. O viver está ali, todas aquelas categorias que a gente conhece, né? Então é alimentação, é educação, é transporte, é saúde, é lazer, e cuidados pessoais, estão tudo ali dentro. Olhar para dentro desse viver e tomar uma decisão. Quais são 2 categorias que eu preciso reajustar na nova rotina desse ano? Então, deixo isso daí com uma dica. O Fábio já colocou para a gente aqui a importância de olhar para 5 fatias e falar assim, a fatia está no tamanho que deveria estar? Talvez você precise ajustar. Mas olhando para dentro do viver, também quero te desafiar a pensar em qual categoria talvez poderia estar melhor alinhado com onde que eu quero meu coração que esteja. Porque se eu definir que o dinheiro que vai para aquela categoria é tanto, eu estou dizendo assim, porque eu quero que meu coração entenda que aquilo tem X importância na minha vida. Então, se é para ampliar, estou dizendo para o meu coração isso é mais importante do que eu tenho feito disso. Se é para diminuir, eu estou dizendo para o meu coração isso é menos importante do que eu tenho dado essa importância, né? É verdade, Brian. Acho que a gente já está caminhando aqui um pouco para o final da nossa conversa hoje, mas relembrando Mateus 6:21, não é? Que diz assim, aonde o teu tesouro está, os teus recursos financeiros, Sim. ali também estará o teu coração. Eu acho essa passagem, ela também é central, né, em tudo que a gente faz em torno do tema de dinheiro, em torno do tema de planejamento financeiro. O Brian mencionou aqui, né, rapidamente a questão do teu coração. É o que é mais importante para o teu coração ou não? Use essa passagem bíblica como uma referência para você. Lembre-se sempre, puxa, onde eu estou colocando os meus recursos? Isso aqui está refletindo onde está o meu coração. Faça essa avaliação, né? No teu processo de 30 dias, né, de acompanhamento de despesas, quando você enxergar as fatias, olha só, olha onde o meu coração está. Se o meu dinheiro está aqui é porque eu estou valorizando isso. Faz sentido para você ou não? Né? Questiona essa questão, faça a sua avaliação interior. Agora, eu quero te dar uma boa notícia também. Opa, né? boa. Porque essa questão do coração não é simplesmente uma questão passiva. Nossa, eu tirei essa foto, meu coração está ali. Não. Vamos desafiar isso, vamos alterar esse cenário. Começa a colocar o teu dinheiro, então, em coisas que fazem sentido para você, que se alinham com os teus princípios. Você vai ver como o teu coração vai seguir Boa. esse dinheiro. Na questão da generosidade, e a gente vai falar disso mais num outro episódio, mas, puxa, persiga objetivos de generosidade. O seu coração naturalmente vai começar a se preocupar mais com aqueles que necessitam. Você vai perceber isso, porque onde está o teu tesouro, as tuas finanças, o teu coração vai atrás. Então, se preocupe em colocar o seu dinheiro nas coisas que realmente
fazem sentido, onde faz sentido o teu coração estar. Isso aí. Muito bom. Fábio, posso orar aqui com a gente? Por E favor. vamos ter um momento aí. Você que tem acompanhado a oportunidade aí, quero orar com você, mas depois, obviamente, fica à vontade aí para estender seu tempo de oração com o Senhor. Mas vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, o Senhor é aquele que criou noite, criou dia, os dias, a semana, o ano. O Senhor é o que trouxe rotina para as nossas vidas, Senhor, na forma que nos criou. E percebemos, ó Deus, que no meio das nossas rotinas, muitas vezes nos perdemos e somos consumidos pelo presente. Mas nesse momento, ao pensarmos sobre o recurso financeiro que o Senhor tem confiado em nossas mãos, queremos pedir que o Senhor nos dê sabedoria para que a gente possa ser bons mordomos. Sempre o desejo do nosso coração é ouvir de Ti que nós somos Teus servos bons e fiéis. Então ajude cada um a ter um olhar verdadeiro, realista, fazer uma análise através, talvez, da ferramenta do relatório de 30 dias, pensar sobre o uso dos seus recursos e se desafiar conforme o Espírito Santo direcionar, para que amanhã, daqui um mês, daqui um ano, possa olhar e perceber, eu tenho avançado nessa jornada da mordomia, eu tenho me tornado um mordomo cada vez mais fiel aos propósitos de Deus para a minha vida. Que isso possa acontecer para cada um que assim deseja e assim confia que o Senhor há de os levar para esse lugar. Assim oramos. No nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Quero te agradecer mais uma vez, viu, pela tua companhia aqui nessa jornada. Deixar o convite para você participar conosco ainda do nosso próximo episódio. A gente vai continuar falando de rotina, mas agora a gente vai falar de impacto. Como é que a gente pode ser impactante dentro do nosso dia a dia, na nossa rotina, que se impõe ali brutalmente, né, todos os dias. Mas, de novo, fazer disso algo positivo, algo que nos leve a viver com um propósito. Fica com a gente, acompanha a gente, dá o seu like aí no podcast, no YouTube. Você pode também nos acompanhar lá no Spotify também. Enfim, a gente está presente, a gente está tentando fazer isso disponível para você de uma maneira fácil, acompanhar a gente, viu? Muito obrigado, então, pela tua companhia. Nos vemos no próximo episódio. Muito bom. Aquele abraço, gente. Muito bom.